Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro para estudarmos a obra Evangelização no Mais Além, do Espírito Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias. Um estudo para evangelizadores. Nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a mensagem à videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, João 15, 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma do mundo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Vamos fazer a nossa oração? Eu posso pedir a Vânia? Oi, Dadá. Pode, acho que eu não vou tossir, não. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa rica oportunidade de estudo, onde possamos ter um maior entendimento sobre a evangelização no mundo espiritual, no qual recebemos apoio, no qual recebemos suporte para levar adiante essa missão tão importante, tão necessária. Fique conosco agora e sempre. Que tenhamos um bom estudo. E assim seja. Companheiros, então, boa noite. É um prazer receber todos aqui para esse estudo que é tão importante para que as nossas casas possam ter cada vez mais o trabalho da evangelização infanto-juvenil e familiar, bem organizado, com novas metodologias, enfim, possamos juntos aqui nos fortalecer. Eu vou passar para a nossa companheira Marta, do Joana d'Arc, que vai conduzir a nossa reflexão dessa noite. Boa noite a todos.
né? Para quem não me Boa conhece, eu sou a noite. Marta, como a Daísa falou, do Noite, Joana Dark. Marquinha. E né, estamos nesse estudo, e sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade ao livro. Então, só para relembrar o que que a gente já estudou. A gente estudou o prefácio, depois a gente estudou a apresentação, que foi no último encontro, e lemos rapidamente a dedicatória que o seu Lúcio Abreu ele faz para a família. E hoje a gente vai entrar vamos dizer assim, no livro propriamente dito, né? Não que o resto seja menos importante. É o capítulo 1, que se chama Curso Preparatório. Todo mundo localizou aí no livro? Fica na página 19. Então, nesse capítulo 1, o seu Lúcio Abreu, né, ele vai começar a narrar do que vai se tratar o livro, né, com quem ele vai estar no livro, por que ele escreveu esse livro. Então, ele começa falando algo que é muito importante, que nós já sabemos que quando ele começa a falar que quando ele estava no corpo físico, ele já participava, né, já era ligado à tarefa da evangelização. E aí ele coloca uma coisa que assim, é bem interessante. Ele fala, o espírito, no primeiro parágrafo, o espírito encarnado ou desencarnado busca seus interesses em qualquer plano de ação. É da lei da afinidade, que não é lei da Terra, mas de todo o universo. Né? Então é interessante a gente perceber, não é nenhuma novidade, que a gente se atrai por questões de interesse, né? Essa lei de atração, lei de afinidade. Aí eu me lembrei no Livro dos Espíritos, eu vou falar rapidamente, mas vocês anotem para depois vocês lerem. A questão 980 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E aí, né, em outras palavras, a resposta que os espíritos dão é que vão se formar grupos na espiritualidade de acordo com a identidade de sentimentos, de interesses, como é aqui na Terra, né? Não é nada anormal. Aqui na Terra também a gente acaba se unindo com os companheiros da família, fora da família em geral, pelas questões de afinidade de interesse. Então, isso me fez lembrar que nós, né, nós que somos evangelizadores dentro das nossas casas e no movimento da nossa cidade, nós formamos um tipo de grupo desses, que a gente está unido pelo interesse da evangelização, a gente tem um interesse comum. E aí o seu Lúcio, aqui nesse primeiro parágrafo, ele vai colocar que ele já era ligado a essa tarefa, e aí, é claro, chegando ao mundo espiritual, ele vai buscar também, como eu acho que todos nós faremos, continuar nessa lide, né? Nessa lide da evangelização. E aí depois ele vai falar de outra coisa muito importante. Então, primeiramente, a gente está ligado pelas questões do interesse, da afinidade com a tarefa da evangelização. E aí, no segundo parágrafo, ele vai falar desse preparo, dessa capacitação e de assumir esse compromisso com a evangelização, que não começou aqui na Terra, né? Não foi no dia que nós fomos convidados para trabalhar na evangelização. Não foi nesse dia. Começou lá no plano espiritual, em que a gente foi convidado e que a gente se propôs a assumir essa tarefa. E aí vem a complementação. Ele fala, né? O espírito se prepara e se capacita na esfera espiritual para tal desiderato, que quer dizer objetivo, desejo. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, que a gente busca fazer, né? Com a orientação, é claro, da espiritualidade, é a mesma coisa. A gente está aqui nesse momento se preparando, se capacitando. E aí ele vai trazer para a gente o outro lado, né? Para mim, por exemplo, esse lado que ele conta nesse livro, quando eu li pela primeira vez, eram coisas que eu nunca havia pensado. Claro que eu sabia que a gente tinha assumido esse compromisso na espiritualidade, mas eu não imaginava essa proporção de organização, né, de comprometimento e da ajuda que a gente vai continuar recebendo, mesmo no campo físico. Então, aqui é muito importante, né, a questão do compromisso com a tarefa e também do preparo e da capacitação. Vamos dizer que são 3 linhas importantes no nosso trabalho. Primeiro, o compromisso, né, o comprometimento e o compromisso. Depois, o preparo e a capacitação. A gente se preparar, e mais na frente ele vai falar,
né, de várias formas para a gente se preparar, além do conhecimento da doutrina e do evangelho e a capacitação, que é isso que as nossas casas espíritas fazem, que o 20º Seu também vem fazendo, promovendo esses momentos e esses eventos em que a gente possa se capacitar para a tarefa. Agora eu vou abrir para vocês falarem, né? Dei só um comecinho, uma introdução. Para quem está vindo pela primeira vez hoje, isso aqui é um estudo em grupo, a gente estuda junto, a gente dá as nossas opiniões, faz os nossos comentários, então todos fiquem muito à vontade para participar, né? Levanta a mãozinha e fica à vontade para participar. A gente vai seguindo a sequência da leitura, mas aí cada um, a partir de agora, vai levantando o que achou importante, o que achou interessante, fica à vontade para comentar, tá bom? Todo mundo quietinho. Deixa eu dar uma palhinha. Eu fiquei te ouvindo e pensando que muitas vezes as pessoas elas são chamadas para o trabalho na casa espírita e muitas vezes elas falam assim, mas eu estou preparado para isso, eu vou conseguir fazer, enfim. E a gente vai vendo que esse chamado, ele não é à toa, ele não é simplesmente um acaso, né? Tem a ver com os nossos comprometimentos anteriores na espiritualidade, né? Eu acho que assim a obra de André Luiz, ela é rica de situações mostrando até mesmo momentos de estudos no plano espiritual, né, de encarnados e desencarnados em várias áreas de interesse. No mundo maior, por exemplo, tem uma reunião de, acho que é aproximadamente 1.200 pessoas que estavam ali, pessoas interessadas nas questões mentais e de várias religiões, né? Eram profissionais de saúde, enfim. Então, a gente vê que esse trabalho de afinamento é antes da nossa encarnação, é durante, e depois a gente prossegue, né? Isso, Adaísa. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário desses 2 primeiros parágrafos? Então, vamos seguir, né? Na sequência, o seu Lúcio Abreu ele vai falar agora especificamente do plano extrafísico, né, do mundo espiritual, onde ele vai falar que existem vários cursos a respeito da evangelização. Vários cursos a respeito da evangelização. E muitos são os investimentos de seu preparo em várias religiões. Isso aqui também eu achei muito interessante, quando ele coloca em várias religiões. Porque a gente que é espírita, vocês têm a mania de achar que tudo tem que ser espírita, espiritismo, né? Como se só o espiritismo propiciasse a evangelização da criatura humana. E aí ele coloca aqui, né, vários cursos a respeito da evangelização e muitos investimentos de seu preparo, ou seja, do preparo da evangelização em várias religiões. Fala, Vaninha. Então, eu lembrei agora do fato do estudo nosso de ontem, né, Dadá? Que quando desencarna, o espírito não deixa de ser o que ele era aqui. Ele não deixa de ser espírita, ele não deixa de ser católico, ele vai na condição que ele estava aqui. Por isso, então, que tem esse registro desses espíritos desencarnados, cada um na sua própria religião. E todas elas têm a forma de, um chama catequizar, outro chama evangelizar, né? Então, a obra é essa, a função, né? Ela existe em várias frentes, né? Religiosas. Então, o que ele falou aqui, eu me lembrei do estudo de ontem da Revista Espírita, que a gente falou que o espírito, quando ele desencarna, ele não muda, ele continua a realidade dele. É isso? E é interessante, né, essa questão do preparo ser feito em outras religiões também. Então, a gente conclui pela fala dele daqui que aqueles que estão trabalhando também na evangelização
em outros movimentos religiosos, também passaram pelo mesmo preparo que a gente preparou. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E nesse parágrafo também, quando ele fala dessas várias religiões, é importante a gente observar também o respeito e a questão da inclusão. Porque, como eu falei, às vezes a gente acha que só nós espíritos somos donos da verdade, né? Só que não. E aqui coloca, né? Hoje já está havendo o diálogo interreligioso, o CERJ promove várias vezes ao ano, né? O diálogo interreligioso. Então, a gente vê o movimento espírita se abrindo para esse diálogo, incluindo as outras religiões, as outras falas, ouvindo com respeito. E aqui a gente vê que na espiritualidade isso já acontece, como que preparando aqui na Terra, para que a gente também mude o nosso olhar, que às vezes é preconceituoso, que foi criado lá atrás no preconceito contra algumas religiões, especialmente as religiões de matriz africana, né? Achando que era uma coisa ruim. E aí, no livro e na vida real, a gente vê que está havendo um avanço. Eu percebo um avanço nesse setor muito grande. E na evangelização, a gente também tem que ter essa postura, né, de inclusão, de inclusão, de diversidade, com muito respeito, né? E Marta aqui também achei muito interessante, mais uma vez ele chama, né, para essa nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, né? O nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a tarefa. Porque quando ele fala que muitos são os investimentos, né? E aí a gente lendo esse livro, como você colocou no início, a gente não imagina, né, o tanto de preparo, o tanto de investimento que é feito a nível espiritual, né? Com esse livro a gente consegue entender isso melhor. E aí a gente tem que, cada vez mais, a gente se dá conta da nossa responsabilidade. Porque olha só, o quanto a espiritualidade investe na gente, nesse preparo, em todo esse trabalho, e aí eu estou falando na gente, né, evangelizadores em todas as religiões, nesse investimento. E aí, como é que nós estamos trabalhando, né? Será que nós estamos cientes dessa grande responsabilidade, estamos nos empenhando realmente no trabalho, né? É um ponto, né, de reflexão para nós. Muito bom. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Oi, pode. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu não sou de família espírita, eu sou de família católica. Fiz a sequência, né? Primeira comunhão, catequese e outras coisas dentro da igreja. E sempre quis seguir, né, a evangelização. Só que eu não me via evangelizando dentro da igreja católica. E passaram-se os anos, eu fui conhecer o espiritismo mesmo. Eu tinha por volta de uns 20 e poucos anos. E lá eu sentia muita vontade de evangelizar e não sabia dizer por quê. Mas nunca tinha tido contato com evangelização. Um dia, conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu me vejo entre crianças, mas eu não quero ser professora. E foi passando a vida e as coisas foram me levando até a casa espírita, e lá eu me vi evangelizando. E lendo esse texto, é como se eu conseguisse compreender que eu já tinha um compromisso, né? E não era, esse compromisso não era agora encarnada, mas no plano espiritual, porque tudo me levou à evangelização. Por mais que eu tentasse esquivar, sempre me levou à evangelização. Muito bom. Obrigada pelo seu depoimento. Muito bom. Podemos seguir? Ou mais alguém quer fazer algum comentário? Seguimos, né? Oi, boa noite, aqui é Rita. Oi. Agora que Rita. minha netinha, a mãe chegou, a netinha foi para lá. Estou me ajeitando aqui, doida para participar da aula, mas eu estou lembrando, né, da minha época de catecismo, lá bem novinha, eu ia para a auxiliadora, e o auxiliadora,
as freiras faziam, né, o estudo com a gente, e depois tinha um lanche maravilhoso com um bolo que elas mesmas faziam, né? E eu gostava das duas coisas, né? Tanto do catecismo quanto do bolinho depois das aulinhas, né? Mas aí, deixa eu pegar uma cadeira aqui, gente, que eu ainda estou me ajeitando. Eu já vou abrir a câmera aqui. Só um minutinho. Então, vamos seguindo. Né? Se a Rita depois quiser trazer mais alguma contribuição, fica à vontade. E aí, Eu já peguei aqui, eu estava tá falando. bom. Por que que eu estou contando isso? Porque a sede de saber nos leva a querer ensinar também, né? Então, eu sempre tive, sabe, uma coisa para querer entender as coisas de Deus, desde pequenininha. E quando eu não podia ir à aula de catecismo, para mim o dia não era legal. Era sempre os domingos. Mas aí, quando você começa a entender algumas coisas, e aquela fase já não basta mais para você e você quer coisas a mais, né? E a cada passo que você dá para frente, você quer puxar os outros com você, né? Para que eles tenham esse conhecimento também. Então, eu gosto muito de trabalhar com evangelização, mas de adulto, sabe? Com criança, eu não tenho muita paciência, eu não tenho como me acessar, eu vou chegar até elas, né? Eu não tenho uma fala boa para criança, não. Mas com adulto, eu tenho experiências maravilhosas lá no Felipe Web, na época que a gente. Toda terça-feira a gente dava aula de evangelização para aquelas pessoas que eram assistidas da casa, né? Com os alimentos. E elas iam uma vez no mês para pegar os alimentos. E eu achava que aquilo era muito pouco. As pessoas precisam, pelo menos uma vez na semana, ouvir de Jesus, né? Os ensinamentos que ele nos deixou. E eu fui, gente, sem técnica nenhuma, sabe? Uma coisa assim, bem, vamos fazer da boa vontade, né? Mas com adulto eu consigo conversar legal, levar, né? Porque eu trago para a vida, porque eu acho que evangelho é vida. Se você estudar o evangelho lá a nível do Cristo, a gente não consegue se comunicar com as pessoas e nem com a gente mesmo, porque a gente começa a se questionar e a exigir muito da gente, né? Quando a gente quer praticar o evangelho que o Cristo praticou nos dias de hoje, na nossa atualidade, né? No nosso nível evolutivo. Então, eu passava para elas e era assim, maravilhoso encontro, eram homens e mulheres, a maioria mulheres, mulheres carentes, e que levavam para lá os seus problemas, como eu estava assistindo as aulinhas de vocês, as duas primeiras, né? Quando a Dani fala que, às vezes, a criança é que leva o tema para a aula, né? Às vezes a gente programa um tema para trabalhar, e o evangelizando vem com os seus questionamentos. E como que as aulas desenvolviam assim, sabe? Eu fui aprendendo a trabalhar com eles no dia a dia mesmo, sabe? Na prática. E eram momentos maravilhosos. É só um testemunho que eu queria dar. Obrigada pelo seu Marcos, depoimento. sabe que eu fiquei com uma curiosidade aqui? Hum, Podia até só levantar a mãozinha assim. Quem vem do berço espírita aqui? Desde criancinha, desde bebê. Estou vendo aqui 3 mãozinhas levantadas. Porque eu acho que é bem interessante pensar que muitos de nós estamos vindo da Igreja Católica. Quando os companheiros estavam falando aí, eu estava me lembrando que eu também passei pela primeira comunhão, catequese.
E como que aquilo foi importante, né? Mesmo depois eu vendo que não me respondia, mas aquele primeiro movimento ali, com as freiras aqui eu, por exemplo, no Asilo do Carmo, como que aquilo foi importante, e até hoje eu me lembro de alguns ensinamentos que eu trouxe da Igreja Católica. A Aparecida levantou a mão. Aparecida, Sim. você quer contribuir com alguma coisa ou você levantou a mãozinha que você é espírita de berço? Eu falo que eu sou espírita de berço, metida. Poderosa. Tem que agradecer, agradeço muito a Deus isso todos os dias. Eu acho que ela levantou a mão da pesquisa, Eu né, acho que Giovana? foi dessa pergunta, né? A Eu vou Giovana só colocar um adendo pequenininho. Eu vim de família católica, né? Minha família é toda católica, só eu que sou espírita. Aí, aí eu lá não evangelizava, mas eu era dirigente de grupo jovem. Era chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã com Padre Zezinho. Nossa! Lá na fonte! Padre Zezinho. Então eu trabalhei nesse sistema, no TLC. Tinha a cruz, o TLC, viajava, trabalhava nas cozinhas, então eu já tenho essa experiência lá. E no interior eu subia, abria a igreja, tocava o sino, colocava as músicas de Padre Zezinho para os jovens chegarem para a gente estudar. Então eu tenho essa Legal. experiência na igreja católica. E quando na espírita eu fui convidada, achei que eu não ia conseguir também não, fiquei ajudando e fiquei. Marta, Legal. Giovana também levantou a mão. Oi, Giovana. Não, pois é, perguntaram se é espírita desde bebezinho. Sou espírita desde os 6, 7 anos, mais ou menos. A minha avó era espírita. Mas na escola tem muito ensino religioso católico, né? Depois fui para a igreja católica. Queria muito trabalhar para Deus. Essa certeza eu tinha, que eu queria trabalhar para Deus. Só que depois eu me envolvi mais com o espiritismo, olha, e eu caminho. A igreja católica, eu achava maravilhoso aquilo tudo, mas não tinham muitos questionamentos, assim, me deixava muitas dúvidas. E no Espiritismo me completou completamente. Tirou todas as minhas dúvidas, daí eu segui em frente. E dentro de casa, a minha avó já era católica, fazia tratamento com homeopatia, eu frequentava, recebia passe no Allan Kardec, em Porto Alegre, então segui em frente até hoje. Legal, Obrigada. isso aí, né? Ah, que isso. Muito legal. Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. Quarto parágrafo agora. Eu prefiro fazer assim na sequência, que eu acho que a gente acompanha melhor, né, do que ficar saltitando no texto. Então, ele vai falar especificamente agora do que ele vai narrar no livro, né? Ele fala que o curso narrado por nós é introdutório, destinado aos candidatos a evangelizadores. Olha que interessante, de novo, a questão da preparação. Um curso introdutório para quem é candidato, né, aquele que deseja trabalhar na evangelização e que possui pouco conhecimento do evangelho à luz dos princípios da doutrina espírita. E aí ele vai mostrar a divisão de como esse estudo preparatório é feito. Primeiro, o estudo teórico, né? O que seria esse estudo teórico? Né? Os conhecimentos doutrinários, né? Falar de Jesus, do evangelho, do espírito. E depois ele coloca que cada um desses temas, dessa parte teórica, depois vão ser considerados também aspectos da pedagogia e da psicologia. E aí eu me lembrei do estudo que a gente fez da orientação para a ação evangelizadora da FEB, a gente fez o estudo da infância na época da pandemia, e ali tem um detalhe muito importante, quando a federação traz para a gente as diversas qualidades da evangelização, que coloca a qualidade pedagógica como sendo uma, uma das bases para a atividade evangelizadora, né? Então, encaixa bem aqui essa questão da qualidade pedagógica com o estudo e também com essa parte que fala aqui da pedagogia e da psicologia, porque a gente também, muitas pessoas falam, eu não sou professor, por isso eu não posso evangelizar, mas qualquer pessoa pode evangelizar, se preparando com conhecimento da doutrina e do evangelho. E aí ela vai buscar essa capacitação pedagógica, psicológica, através de leituras, de capacitações,
às vezes com companheiros da própria casa que têm a formação específica, né? Mas é muito importante essa qualidade pedagógica, né? Essa base. A gente precisa de uma base para trabalhar, então a gente precisa realmente estudar, se capacitar, primeiramente na questão teórica, né? Da doutrina e do evangelho. E na sequência, ele coloca aqui também a questão que a gente precisa buscar outros conhecimentos. Então, o evangelizador espírita, e aí eu digo, a gente fala muito só de infância, né? Eu digo infância, juventude, família, para envolver também o grupo adulto, ele precisa não apenas ter conhecimento doutrinário evangélico, mas nós precisamos buscar outros conhecimentos, né? A minha tia, ela sempre falava que o espiritismo é uma doutrina de cultura, e é mesmo. A gente não pode ficar restrito só a conhecimento doutrinário evangélico, a gente precisa abrir esse leque de conhecimentos em outras áreas, e também não ficar só na questão da pedagogia, mas abrir um conhecimento de uma maneira geral, né? Não sei se vocês conhecem, eu conheço gente espírita que só lê livro espírita, né? Se eu tiver bastante intimidade com a pessoa, eu vou dar um toque nela, porque a gente precisa ler outras coisas. Porque Kardec, ele lia, inclusive o que os adversários falavam, ele lia e escrevia na Revista Espírita artigos contestando. Então a gente não pode ficar assim, né, com a mente tapada, lendo só coisas espíritas, né, quase que achando que é um pecado a gente ler outras coisas, a gente ir ao cinema, né? A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com criança, com jovem, com adulto. É o que Rita falou. O evangelho ele tem que estar contextualizado, não cabe mais fora do contexto. Então, eu preciso também, como evangelizador, estar informado sobre várias coisas que estão acontecendo, porque a criança vai trazer, que ela foi ao circo, que está aqui em Campos, que teve isso, que teve aquilo, que ela viu o filme tal, né? O adulto também vai trazer suas questões, vai fazer considerações, às vezes linkando com a doutrina. Então, a gente não pode ficar, né, nessa caixinha, fechadinho nessa caixinha, só lendo Espiritismo e Evangelho, né? Numa coisa meio fanática, eu diria, né? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa importância do curso teórico, do embasamento para nós que trabalhamos com evangelização? Eu gostaria só de reforçar isso que você está falando, que eu acho muito interessante e importante. A gente vê nas plataformas, eu, por exemplo, gosto muito de documentários. Tem documentários interessantíssimos sobre esses assuntos, né, que nós temos aí na atualidade, que podem colaborar muito nessa formação do evangelizador. Você pega ali, são documentários muito bem feitos, muito bem produzidos, com entrevistas. Tem um que eu assisti há um tempo atrás que eu adorei sobre o tempo, se não me engano, está no Netflix, e eram vários pesquisadores, estudiosos, dando seus depoimentos no documentário, como que aquilo foi interessante para eu pensar na questão do tempo, por um outro viés, entendeu? Então, eu acho que essa abertura da nossa cabeça para estar assistindo outras coisas, para estar lendo outros pensadores, é de uma importância muito grande. Muito bom, Adaísa. E a próprio Kardec, né, não nos deixou bitolados desse jeito, né? Eu lembro, eu conheci o kardecismo através de livros, romances, né? Meu padrinho que me levava os romances para eu ler. Mas os romances nos ensinam muito, mas a gente precisa, né? Eu chamo de livros técnicos, eu não sei se eu falo direito isso, mas eu prezo muito por esses livros. E eu comecei a estudar o kardecismo, estudando antes a obra de Pietro Baldi. E aí eu fui compreendendo melhor aqueles romances que me davam para eu ler, eu jovenzinha ainda, né? E aí quando eu fui, que eu me encantei pela obra dele, um estudo que eu acabei parando lá naquele estudo, quando eu fui para a livraria espírita, eu não entendia por que não tinha nenhum livrinho de Pietro Baldi ali na livraria.
Porque essa coisa de separatismo, eu não entendo, eu não consigo entender isso, né? Para mim, é tudo a fonte é uma só, e não é que seja uma coisa só, mas um complementa o outro, ou uns complementam outros, né? Eu acho que nós temos uma área imensa, né, de pesquisas, hoje em dia é bem mais fácil com a internet, né? Há que se ter cuidado com as fontes mesmo lá na internet, mas nos é facilitado. Então, as cabeças de certos espíritas, que você estava falando antes, né? A Marta falando, que é só Kardec, só Kardec, só Kardec. Isso vai contra o que o próprio Kardec deixou para nós, né? Que é o estudo, é a pesquisa, e vá mesmo. E se a ciência disser que o espiritismo está errado, fique com a ciência, não é? Então, essas cabecinhas já não cabem mais hoje, né? Eu penso assim, eu tenho muita dificuldade com isso, né? De chegar numa casa espírita, falar apenas em cima do Pentateuco. Eu tenho muita dificuldade quanto a isso. E sempre falo das fontes minhas de pesquisa, e tudo é aceito, as pessoas aceitam bem, né? E por que que a gente vai ficar preso? Kardec, até hoje eu não vi nada que Kardec tivesse dito ali. Olha que eu não sou uma grande estudiosa da obra, porque eu comecei muito tarde estudando, né? Muito já adulta. Mas eu nunca vi nada de diferente da lei da própria natureza. Kardec trouxe a própria natureza para que a gente a conheça. As leis naturais, né? Então, não tem nada em Kardec que possa dizer assim, não siga a sua intuição, por exemplo, não se, né? E as pessoas negam muito isso porque ficam presas à letra, né? Obrigada, Rita, pela sua contribuição. Enquanto você falava, eu me lembrei do aconselhamento também que Emmanuel deu para Chico Xavier, né? Que se um dia ele falasse alguma coisa que contrariasse Jesus e Kardec, né, que ele ficasse com Jesus e Kardec. Mas o que não impede a gente de buscar outras fontes e passar sempre pelo crivo, né, do que a doutrina fala, do que o Evangelho fala, né? Mas a doutrina é uma doutrina desde o tempo de Kardec, depois com as outras obras que vieram com Chico Xavier, uma doutrina que foi só se ampliando e trazendo cada vez mais conhecimentos, inclusive a ciência ainda está agora, no século XXI, né, comprovando coisas que na obra de Chico estava lá nos anos 50, nos anos 40, que as pessoas, por exemplo, quando Chico lançou Nosso Lar, as pessoas achavam que aquilo era uma maluquice, né? A gente lá no Joana d'Arc, a gente tem o culto pelos suicidas, a gente estuda aquele livro Memórias de um Suicida. Ali também tem coisas que estão narradas pelo Camilo, sem nomes específicos, mas que hoje que a gente vê aparelhos que nós já temos e outros que a gente ainda não consegue entender que aparelhagem é aquela. A gente não consegue dar nome aqui na Terra para aquilo que eles apresentam. E outros a gente já consegue, né? Principalmente depois da pandemia, videoconferências, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Um programa, uma plataforma de conferência em grupo. Então, muitas coisas vão clareando para a gente e outras a gente vai ficar ainda na ignorância, né, esperando que a gente avance, que o planeta avance também. Aí, continuando aqui no nosso estudo, o seu Lúcio ele vai falar dessa parte teórica como básica, como fundamental, e aí depois ele vai dizer que esse aspirante à evangelização, vamos dizer assim, ele vai passar por essa etapa, e aí esse participante vai ter oportunidade do curso prático, começar a prática, como a gente faz na faculdade, né? Tem o estágio, a gente precisa passar pelo estágio para poder obter o nosso diploma. Então, ele fala, né, que inicialmente esses pretendentes à evangelização vão atuar como monitores. Aí eu confesso que aqui eu fiquei com um pouquinho de inveja, na imensa equipe de trabalho da evangelização. Vocês não ficaram, não, gente? Não é orgulho, não, mas quando eu vi essa imensa equipe aqui, eu falei, meu Deus, um dia a gente chega lá, né? Uma imensa equipe de trabalho da evangelização. Então, bonito, né? Eles estão um grupo grande se preparando. E aí ele fala uma outra coisa bem bacana aqui, que existe sempre a oportunidade de trabalho.
né? Em todo curso, mesmo na parte teórica, eu grifei aqui no meu livro, existe sempre a oportunidade de trabalho. Então, a oportunidade, né, tanto lá no plano espiritual quanto aqui na Terra, não faltam oportunidades, né? A gente é que precisa, muitas vezes, se abrir para essa oportunidade. É claro que a Casa Espírita tem que convidar também. Precisa convidar as pessoas para o trabalho, inclusive da evangelização. Mas nós também precisamos buscá-lo, compreender que o trabalho ele está disponível para a gente nas nossas casas. E às vezes a gente sempre comenta na nossa casa que às vezes a gente precisa lembrar de tempos em tempos de estar fazendo um convite para o trabalho, porque às vezes a gente acaba até esquecendo, né? A gente vai ali no nosso dia a dia, já está com a nossa equipe mais ou menos definida, e estão chegando pessoas que estão se fixando, no pós-pandemia tem chegado pessoas novas nas casas, né? Que estão participando, que estão nos estudos, nas palestras. Então, se existe a oportunidade de trabalho para todos, existe também no campo material, nas nossas casas, penso que é importante a gente, de vez em quando, estar fazendo esse convite para as pessoas. Porque às vezes a pessoa está ali quietinha, né? E gostaria de estar no trabalho da evangelização. Algum comentário, alguma experiência em relação a esse parágrafo? Ô, Marta, eu queria saber o que é o monitor aí nessa equipe de evangelizadores. Qual a função do monitor? O que que ele faz, né? Eu acho que ele faz, pelo que eu entendi, um monitor como a gente tem aqui na Terra, né? Por exemplo, em faculdades acontece muito isso. Não sei se ainda acontece hoje em dia, estou meio por fora, mas tem o professor e tem um monitor, que é aquele aluno com mais condição, né? Que ele é observado, ele tem uma condição maior. É tipo um assistente do professor. Eu imagino que aqui seja a mesma coisa. Tem o evangelizador, uma pessoa mais experimentada, mais capacitada, e esse aspirante que está fazendo o curso, ele fica como monitor, auxiliando o evangelizador. Eu entendi dessa forma. Se alguém entendeu diferente, fica à vontade aí para Ele falar. auxilia o professor e nas atividades e auxilia a turma também. É um auxiliar de todos, na verdade. Sem ele dar muitos detalhes, eu imagino que é assim como aqui na Terra, a gente tem uma equipe. Temos os evangelizadores, a gente chama de apoios, né, na evangelização. E geralmente jovens, às vezes adultos. E aqui na Terra também a gente usa alguns critérios, né? Daquele jovem que está frequentando a mocidade, para ele ser apoio daquele adulto também que está frequentando o estudo. Então, eu imagino que essa condição de monitor também deve passar por alguns crivos, né? Daqueles que estão estudando, que estão fazendo curso, que estão em condições de já atuar como monitor. Eu entendi assim dessa forma. Eu acho, Marta, quer dizer, estou entendendo dessa forma também, e aí você estava falando da experiência anterior, a minha filha está fazendo faculdade. E agora, recentemente, ela fez uma prova para monitoria, para ser monitora. Então, ela vai fazer exatamente esse trabalho, de estar auxiliando o professor e apoiando os alunos também, passando assim, porque ela já está mais, né, já está adiantada, então ela já vai dar apoio para aqueles que estão nos anos, né, anteriores. Então, é todo um trabalho de uma matéria específica, que já tem mais conhecimento, que você vai poder contribuir, né, orientar. Então, acho que é exatamente isso que você falou, funciona, né, da mesma forma. E aí, quando ele fala em oportunidade de trabalho, veio à minha mente também que essa oportunidade é para todos. Não tem essa distinção, ou vai ser o evangelizador, ou ele é o monitor. Isso é uma coisa interessante a gente observar também, porque na casa espírita, às vezes as pessoas acham que determinadas tarefas, elas são menores. E não, todas as tarefas são importantes, né? Aí eu lembrei de quando André Luiz foi procurar trabalho no plano espiritual, né? Ele tinha sido médico, né? Ele falou com clareza, aquela coisa toda, ele aspirava uma posição como a que ele tinha aqui na Terra, né? E depois, quando ele ouve aquela senhora se lamentando e falando um monte de coisa, ele, né, ele vai baixando a pretensão dele e aceita o que tivesse para fazer. Ele vai trabalhar nas câmaras de retificação. Então, é importante também a gente ter essa compreensão, que a oportunidade de trabalho sempre existe, né? Quantos começam nessa função de monitor de apoio e depois serão evangelizadores? Mas a gente passar também para os nossos apoios que
que a tarefa deles é importantíssima. Você imagina uma turma de criança muito pequenininha, de maternal até de jardim, você sem apoio, né? A gente lá no Joana d'Arc está vivendo uma fase bem difícil nessa questão de apoios no pós-pandemia. A gente antes até tinha vários jovens. Gente, como que é difícil às vezes, né? Dependendo do número de crianças que você tem, você sozinho na salinha, crianças muito pequenas, você não dá conta. Você não dá conta. Porque um vai para o norte, outro quer ir para o sul, né? O outro quer sair pela porta, o outro quer entrar no banheiro e fechar a porta. Então, passar isso também para os nossos, nas nossas casas, e a posição de colaborador, de apoio, né? Seja lá qual for o nome, ela é importantíssima para que o trabalho se realize. Lá no Jefa também a gente vive um período complicado com relação a isso, porque a gente sempre gostou de trabalhar em duplas. Eu acho que o trabalho flui melhor, né? Duas cabeças pensando, é mais dinâmico também. E principalmente para os pequenos, né? Um pega água, leva ao banheiro, então precisa desse suporte, desse apoio, e a gente está passando também. E com relação ao trabalho, a oferecer o trabalho, eu alicio todo mundo. Eu sou a pessoa, eu aprendi com a Daísa. Eu sou a pessoa que eu alicio mesmo. Filho, você não quer trabalhar? Não. Você não quer vir para evangelização com a gente? Não, eu pergunto mesmo. Porque muitas vezes eu entendo assim, a pessoa tá ali e você começa a observar aquela pessoa. Às vezes ela não tem aquela coisa assim de, né, de falar, aquele expediente. Minha mãe falava muito isso, não tem aquele expediente. Só falta um convite. Você pega a pessoa pelo braço e diz, não, vou fazer a experiência. E a pessoa fica. Porque também, se você não fizer isso, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou servindo para nada. Ninguém me convidou para fazer nada, nem uma água, né? Eu queria tanto servir a água depois do passe. Vai lá, pega, né? Então, assim, a questão também, eu acho que a Casa Espírita tem muito isso. Muitas vezes a gente não é acolhedor. Eu acho isso. A gente deixa de ser acolhedor por várias questões, né? Porque o tempo é corrido, porque a gente às vezes tem responsabilidades e tudo, né? Mas a gente precisa também estar parando e vendo aquelezinho que fica sempre na palestra, no mesmo lugar, ouvindo, então chama, conversa, né? Esses dias eu falei mesmo, eu terminei a palestra, falei assim, gente, estamos precisando de voluntários da evangelização. Qual o requisito que precisa? Boa vontade. Aí, depois que eu falei isso, 3 vieram falar comigo no final. E 2 já estão na evangelização auxiliando. Então, assim, a gente precisa disso. Né? A gente vê muitos nossos irmãos protestantes fazendo isso, os católicos, e muitas vezes eu não vejo na condição de espírita, estou falando assim, enquanto espírita, enquanto jefa. Muitas vezes a gente deixa passar e a pessoa até fala assim, eu estou esperando um convite, eu estou, né, aqui desejoso de servir, mas eu não sei o que fazer. Então, assim, a gente precisa sempre estar orientando as pessoas, porque o trabalho está aí, né? O servidor está pronto, o serviço aparece, não é isso? Então, Muito Eu bom, também Roberta. comecei como ajudante, né? Depois de muito tempo, uns 2 anos depois que eu passei a evangelizar sozinha. É que muitas casas, cada casa tem um sistema diferente, né? Algumas exigem que tenha que ter o estudo primeiro, mínimo tempo de estudo para depois trabalhar no mediúnico, depois trabalhar na evangelização. Então, ainda não tem assim uma unidade total, né? Todas as casas iguais. Não sei como é que funciona aí com vocês. eu acho a importância do estudo fundamental. A gente já até conversou sobre isso aqui, eu acho que foi no nosso primeiro encontro. A base, né, é fundamental. Mas a partir do momento que a pessoa tem boa vontade, que já é o primeiro passo, eu acho que dali mesmo ela vai se empenhando, porque o que ela vai fazer na evangelização, né? Se é um serviço que ela abraçou, o que ela vai fazer se ela não tiver estudo? Então, uma coisa une o outro, mas eu acho assim que de início é a boa vontade mesmo de estar ali servindo, né, de aprendendo também, porque a gente, enquanto evangelizador, a gente aprende muito, né, com vivências, a gente troca vivências. Então, e é riquíssimo.
essa parte aqui, quando ele fala dos aspectos da pedagogia e da psicologia, o espiritismo é totalmente pedagógico. Então, assim, se a gente não tiver essa vivência atrelado ao conhecimento espírita, porque aí, quando a gente, descortina, começa a estudar vários assuntos, a gente sempre tenta trazer para a visão espírita, né? E é fazer com que eles também pensem assim, né? Eu acho que o papel do evangelizador é isso, é fazer com que eles pensem, eu estou vivendo num círculo social e tem tal assunto, eu vou trazer para o que a doutrina me ensina, né? Porque é pedagógico, porque ele educa, ele vai educar, sim, dessa forma de pensar. E no aspecto da psicologia, ele vai tratar a alma, né? Então, assim, a gente precisa, acho que o papel do evangelizador também é fazer com que o evangelizando, com que a família pense, essa vivência minha, como que o Espiritismo trata isso e como eu posso me educar com isso, né? Então, assim, é importantíssimo isso. Eu estava pensando aqui também no outro aspecto, quando o Marco estava falando dessa questão de ser monitor, de ser coordenador, de convidar, de ser auxiliar, de ser apoio, que essas posições também são muito transitórias, né? Hoje você pode estar como evangelizador, ou você pode estar como coordenador, você pode estar como apoio, e isso vai, né, pode se modificando. E eu, assim, particularmente, estou vivendo uma experiência muito interessante nesse último mês, porque no momento eu estou como coordenadora da evangelização na minha casa. E uma evangelizadora precisou se afastar justamente dos pequenininhos, né, de 3, 4, 5 anos. Ela precisou se afastar e só tinha uma pessoa com ela de apoio. Ela que, né, organizava, preparava as aulas, ela que fazia tudo. E aí eu precisei ficar com essa turminha dos pequenos. E está sendo, assim, maravilhoso, porque eu sempre gostei de trabalhar na sala, e ultimamente eu não estou, porque estou com a outra tarefa. Mas, assim, é muito bom você estar ali como evangelizador, você estar com aquelas crianças, você estar orientando, trazendo aquele conteúdo e ver qual o retorno deles, a participação. E assim, então a gente também não pode se prender, né, a esse papel. Não, eu sou coordenador, eu sou evangelizador, eu sou apoio, é mais importante, é menos importante. E aí você, às vezes, em alguns momentos, você precisa mudar isso. Então, a gente também precisa estar assim, acho que a questão também de humildade, né? De entender a tarefa que é um grupo, é uma equipe. É como ele fala aqui, é uma equipe, não importa qual papel você, qual função você tenha naquele momento, o importante é desempenhar da melhor forma possível, né? Perfeito. Jane, você estava falando, Mary Jane, eu me lembrei, né, de uma mensagem que a gente recebeu lá no Jornal Dark, de um trabalhador da casa desencarnado. Ele tem uma parte que eu nunca me esqueci, que esse espírito falava, que às vezes a gente é ovelha e às vezes a gente é pastor. É isso aí, né? E a gente tem que ter humildade para estar, né? Porque nós não somos, nós estamos temporariamente nas funções. Então, realmente ter essa humildade e estar onde é necessário. Acho que é uma visão que precisa se ampliar também no trabalho do espírita, né? É estar onde é necessário, que muitas vezes a gente tem que abraçar alguma coisa que a gente não estava nem pensando naquilo, mas houve a necessidade e a gente vai lá e abraça, porque a casa precisa, né? A gente também precisa do trabalho. Então, Eu ouvi. Ai, desculpa, Mar. não, tudo bem. Só uma reflexãozinha, porque eu ouvi esses dias de um companheiro lá da casa que tinha várias pessoas conversando, aí outro falou assim, ai, mas eu para estar nessa função, porque eu, né, assim, se desmerecendo, na verdade. Aí a outra falou assim, não, mas você está nessa função porque Jesus colocou você nessa função. Ninguém colocou você, foi Jesus que colocou você, porque sabe, a espiritualidade maior sabe que você tem capacidade para isso, né? Amanhã ou depois pode te deslocar para outra função, o seu tempo ali já terminou, você vai para outra função. Então, isso assim, isso me fez refletir muito. Mary Jane estava falando sobre a coordenação, eu costumo dizer que eu não estou nem na coordenação, que eu sou gandula, porque eu estou aonde precisa estar, né? Eu falo assim, no momento eu estou na retaguarda.
Eu tenho a equipe de frente, mas eu estou na retaguarda. Porque qualquer coisa que acontece, você vai lá e tapa o buraco, né? Você vai lá e serve de apoio naquele momento ali, com as crianças, com o jovem, né? Qualquer coisa que acontece, minha sala tá isso, minha sala tá aquilo. Entendeu? Então, assim, a gente que tem equipe, a gente precisa entender que a gente é isso. A gente está na retaguarda para qualquer coisa que aconteça, a gente está ali para amparar, né? E quem está por trás da gente? A espiritualidade, né? Porque é ela que nos acompanha e foi ela que direcionou esse trabalho para a gente. Perfeito, Roberta. Então, voltando aqui ao nosso livro, o seu Lúcio ele vai falar, né, que ele iria acompanhar uma Aninha, que é um nome fictício, que havia sido uma companheira aqui na Terra de trabalho na Casa Espírita e que já era muito estimada por ele. Então, ele fala que ela desencarnou muito cedo e ela não tinha tido tempo aqui na Terra de aperfeiçoar, aprofundar seus conhecimentos doutrinários. Então, ela precisava passar, né, por essa etapa do curso teórico para fazer o aprendizado, dar continuidade ao estudo que ela havia começado aqui na Terra e foi interrompido pela reencarnação. E é bonito também esse pedacinho, né, quando os dois estão juntos e ambos muito felizes de saber que iriam trabalhar juntos. E aí a fala dele aqui já na página 21, quando ele fala assim: nosso sentimento de felicidade é mútuo, minha filha, mas na verdade somos todos aprendizes. É o que a gente acabou de falar, né? A gente está como evangelizador, está como coordenador, está como apoio, né? Somos todos aprendizes o tempo todo. E aí, então, vai iniciar o estágio da Aninha com outros candidatos à evangelização, e eles partem, então, para a tarefa de visitar uma instituição espírita, a qual estavam filiados, né? Já começa agora o estágio. E aí, nessa parte do estágio, ele vai trazer até a Cláudia, eu me lembro dela falando sobre isso daqui, né? A questão da organização. E aí eu me lembrei também que na orientação à ação evangelizadora da FEB tem uma outra qualidade da tarefa evangelizadora, que é a qualidade organizacional. A organização, então, ela fala, os crachás já haviam sido distribuídos, né? Igual nas nossas cirandas, né, Vaninha? Nos nossos eventos. Distribui o crachá. Olha que interessante. A ordem das cores para cada função. Olha de onde a gente copiou isso em pergunta desse. Monitores, alunos, visitantes, assistentes, instrutores, né? Várias funções e cada crachá com uma cor diferente. E aí ele vai colocar que essa função dos assistentes estavam no acompanhamento espiritual das crianças que frequentavam a evangelização e também algumas tarefas específicas junto ao evangelizador. Então, me chamou muito a atenção essa questão da organização e de como a gente precisa também trazer isso para a nossa evangelização, dentro do possível, né? Eu lembro da Cláudia falando, acho que depois daqui no livro, acho que vai falar sobre isso, né? Do conhecer, né? Através de fichas de informação, de entrevistas com os pais, né? A gente precisa ter mais dados sobre a criança, mas a organização aqui é muito importante para qualquer tarefa, né, gente? Porque sem organização a gente não faz nada na bagunça. Então, para nós da evangelização, desde o início, que é o planejamento da nossa aula, né, o nosso planejamento bimestral, semestral, seja lá como for. Então, ele mostra aqui muito esse aspecto, que eu acredito que lá na frente ele vai falar mais um pouco sobre isso, dessa organização do trabalho, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua função, e aí cada crachá tem uma cor. E ele então fala, finalizando, que a tarefa dele foi introduzir a Aninha, né, apresentar a Aninha nesse trabalho, auxiliar na adaptação, nas observações e nas reflexões provenientes. Olha como é interessante, ele não ficou só ao lado dela, só acompanhando, né? Ele tinha, primeiro, que introduzir no trabalho para ela né, se relacionar com os outros espíritos, auxiliar na adaptação, nas observações e nas reflexões provenientes dessa experiência. Aqui eu observei também
que é algo que talvez a gente esteja falhando, que é esse acompanhamento daquele companheiro que está começando na tarefa, né? Seja do apoio, até do evangelizador, né? É que ele possa sentir que ele tem esse apoio, primeiramente, né? A gente vai dar, claro, ele vai ter sua autonomia, mas é sentir que, como Roberta falou, né? Muitas vezes a gente está ali por trás, auxiliando, ele sentir que ele pode contar. Eu resumiria assim, sentir que pode contar com a gente, aquele que está iniciando na tarefa. Isso é muito importante. Além da questão dos laços de afeto que vão se criando, né, da confiança, e penso que né, a gente já começou um dia também na tarefa, para quem está começando, é muito importante ter esse apoio, saber que tem esse apoio para qualquer dúvida, para qualquer eventualidade, se sentir parte do todo, né, parte da equipe. Então, o nosso horáriozinho passou tão rápido. A gente já passou 3 minutinhos do horário. E se alguém quiser comentar. Hein, Marta, eu estou pensando aqui, você falando, eu estou pensando o quanto é importante, depois do trabalho, a equipe se reunir, não é? Para fazer um balanço, a própria equipe fazer sua autocrítica, né? Como é que foi? O que aconteceu naquele dia? Como é que um eventual problema foi resolvido da equipe, né? Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu fazia o curso de formação de professores, há 300 anos atrás, as professoras faziam isso quando a gente ia para os estágios, né? E depois a gente se reunia com as professoras para passar o que aconteceu, né? E quando havia algum equívoco, né, dos estagiários, então havia aquela orientação. Mas, para isso, precisa que todos se entendam como aprendizes também, né? Porque às vezes a gente vai numa empáfia que eu estou ensinando, então eu estou perfeita. Não, eu preciso ouvir o outro, eu preciso. Então, quando se faz isso num grupo, fica menos dolorido para quem tem, né, um ego mais inflado, assim, né? Eu acho que é uma coisa assim, muito importante se fazer, né? Pessoal, a gente Obrigada, precisa ir Lia. caminhando para o encerramento, porque a gente vai ter uma outra reunião dentro de 12 minutos e vai usar o Zoom também. Marta, quer fazer mais alguma colocação? Então, se ficou alguma coisa para ser comentada, a gente não tem mais tempo hoje, mas aí no início do próximo encontro, daqui a 15 dias, né, 2, 9, vai ser dia 16 de maio, daqui a 15 dias, aí a gente fica à vontade para fazer, né, mais algum comentário desse finalzinho agora que ficou meio corrido, tá bom? A gente Ok. agradece a presença de vocês, uma boa noite para todos. Vamos tentar a foto, criança. Vamos, eu só queria dar um recadinho e fazer a prece. Pessoal, fiquem atentos à nossa programação. Hoje nós tivemos uma conversa com o Júnior Vidal, que vai fazer Famílias do Evangelho, dia 11 de maio, no Francisco de Assis. Roberto está aqui, de 13 às 18 horas. Vai ser uma atividade, como ele falou, né, de imersão, vai ter muita arte, muita vivência. E isso, para o evangelizador, é muito interessante, porque no trabalho da evangelização cabe muitas linguagens artísticas. E quando a gente vivencia, a gente vai ganhando condições de aplicar nas nossas turminhas, né? Então, fica aí o convite. Eu vou colocar depois nesse grupo, que eu acho que não está ainda, o convite mais especificamente, e é dia 11 de maio. E a outra atividade, que eu não vou entrar em detalhe agora por tempo, é 16 de junho, o evento para os jovens e a família, que nós estamos começando a planejar, que vai ser em um sítio em Atafona, a Estância dos Lagos. Mas, oportunamente, a gente fala melhor por conta do nosso tempo hoje. Vamos, então, agradecendo a Marta, e vamos fazer a nossa oração, e logo a seguir
Vânia faz a foto, pode ser? Então, tá bom. Eu vou pedir para a Mary fazer a nossa prece final. Então, vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai, em agradecimento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso orientador. Agradecer por esses momentos que são tão importantes para nós, são tão valiosos para a nossa formação, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento do nosso trabalho junto a essas crianças, esses jovens que são encaminhados até nós, que chegam a nós de diversas maneiras, e que possamos, Senhor, estar também conscientes da nossa grande responsabilidade, buscando o estudo, o aperfeiçoamento, buscando a preparação, que nós possamos, Senhor Jesus, perseverar nesse trabalho e estarmos juntos sempre discutindo e caminhando com mais segurança, atendendo a esses compromissos, a essa responsabilidade imensa com a evangelização. Obrigada por tudo, ampara cada um de nós, fica conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos abrir as janelinhas, pessoal. Abra a janela, formosa mulher. Sorriso. Mais ninguém abrindo a janela? Ah. Quem mais? Vamos tentando aqui, porque às vezes ele falha. Que foi? Eu acho que tem que tentar na outra também, porque falta uma pessoa. Eu vou para outra página agora. Vai repetir, só vai ter uma diferente. Como a gente não sabe qual. Foi. Aí, pronto. Perfeito. Como é o nome Fotógrafo do oficial. usuário do Zoom? Usuário do Zoom, como que é seu nome? Kátia Barros. Não. Usuário do Zoom. Estava ali Está- o usuário, é porque mudou. Não, está sem o nomezinho dela. Ah, é? Mas ela acabou saindo Aqui, aí. ó. Ainda É, está gravando, hein, gente? Tá, mas vou é, desligar. é. Bom, Mas é então eu ela saio mesma. aqui.